Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, queria agradecer o convite aqui da Renata Rodovski, de toda a turma aqui do SEDES, né? E dizer que é um prazer, né, em primeiro lugar, porque esse diálogo, eu sou da área de ciências sociais, mas esse diálogo, para quem trabalha com movimentos sociais urbanos, esse diálogo com arquitetura e urbanismo, para a gente é uma fonte de aprendizado e de diálogo muito, muito interessante, né? E outra porque estar aqui no SEDES e ver um evento com essas características chamadas Arquitetos Rebeldes, eu acho que para nós somos da UDESC, do centro lá da FAED, né, em Florianópolis, para nós significa tem um sopro de esperança aqui numa universidade, que ela tem uma série de problemas com várias instituições, né, ensino superior, que eu acho que estão aí muito mais para reproduzir uma ordem dominante do que propriamente para transformá-la, né. Quando a gente vê esse processo que a Suzy aqui já elogiou, eu acho que, né, de ter tomado o centro e ter significado, esse evento para mim eu acho que é um símbolo de um caminho que a UDESC começa a aprender com esse centro bastante jovem. Né? Então, nesse sentido que esse convite teve assim, um ar, no sentido de um duplo prazer. Né? Eu vou falar a partir do PowerPoint. Bem, eu vou falar do movimento Sem Teto na Grande Florianópolis, tá? E pegando um recorte de 1989 a 2014. Essa questão urbana aqui, todo esse problema de conflitos, ele está aqui recortado principalmente na questão do que eu chamo de movimento sem teto, pensando como um movimento organizado. Né? Aquele movimento que acontece, aquelas ocupações urbanas, né, ou invasões, dependendo da perspectiva, que não é a minha, né, mas as ocupações que acontecem a partir de uma organização prévia, calculada, e normalmente acompanhada por uma pauta política, muito clara, referida às questões urbanas, da reforma urbana, e colocada e com o apoio de grupos, que nós chamamos de articuladores ou de mediadores de movimento. Né? Normalmente existe um apoio externo que viabiliza, que ajuda a congregar e fazer esse movimento acontecer. Né? Pode colocar. Então, o primeiro momento, eu vou falar em dois momentos. Esses momentos, na Grande Florianópolis, eles acontecem, primeiro no final dos anos 1980, né, naquela conjuntura que o professor Lino estava referindo aqui, que a gente pode denominar de uma conjuntura de cidadania. Alguns cientistas políticos chamam a década de 80, a Constituição de 1980, como conjuntura de cidadania, dado a emergência de grandes movimentos, trazendo uma série de reivindicações sociais. Né? E um outro momento, que é o momento mais agora contemporâneo, a partir de 2012. A gente tem falado um termo, a gente tem usado um termo talvez polêmico, que seriam 2 ciclos de movimentos organizados de ocupação. O que não quer dizer que ocupações não foram acontecendo ao longo desse período aí de em torno de 20 anos na região da Grande Florianópolis. Eu não estou colocando, mas eu estou recortando os movimentos organizados. Né? Então, as ocupações do primeiro período, elas vão se caracterizar pela participação de articuladores e lideranças ligados a setores progressistas da Igreja Católica, né? Uma forma que ela é muito peculiar e muito característica dos anos 1980. Existem alguns estudos clássicos, por exemplo, sobre São Paulo e toda aquela conjuntura do ABC, daquelas greves operárias, por exemplo, do sociólogo chamado Eder Sader. Ele é muito citado porque ele traduz muito bem aquela conjuntura e toda uma energia criativa, uma nova forma de fazer movimento que emerge depois daquele longo período de, digamos assim, de repressão e de silenciamento completo de iniciativas da sociedade como um todo. Né? Então, depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso. E depois eu vou chegar então aqui ao período de 2012, quando aparece um outro movimento, mas com militantes muito mais oriundos do movimento estudantil. Muda bastante o perfil, já adiantando rapidamente essas características. Então, o objetivo aqui é tentar analisar esses dois contextos, tentando transcender a questão específica de Florianópolis. É uma análise ali na Grande Florianópolis, mas a gente está com isso tentando entender um pouco mais, né, as características dessas pessoas e famílias, elas se universalizam, acho que são características que a gente pode comparar, estabelecer uma série de pontos de comparação com relação a outras realidades. Né? A gente tenta entender, no perfil dessas famílias, nós tentamos entender a relação delas com processos migratórios recentes, né? Então aí tem toda uma tentativa de interfaces com a própria demografia também, e o significado político da emergência desses atores no contexto específico de Florianópolis. É mais ou menos isso que a gente está tentando entender. Eu digo que quando eu fiz o primeiro estudo, eu estava fazendo mestrado no final dos anos 1980, eu analisei todo esse processo de ocupações ali, principalmente do Monte Cristo, que o
que o Lino referiu, naquele momento eu não entendia muito da cidade. Eu acho que até hoje eu estou ainda tentando entender um pouco mais dessa dinâmica específica, conflitiva, do que acontece na cidade. Então, é essa energia que a gente tenta trazer, né? Então, é muito interessante que no final dos anos 80, né, Florianópolis ela chega com uma dinâmica, eu vou falar rapidamente aqui da questão do crescimento da cidade, que a gente tem um crescimento que várias cidades de porte médio estão tendo um crescimento mais acelerado, proporcional, nesse período. Então, a gente percebe, depois eu até vou mostrar um dado bem interessante sobre a questão da chegada das pessoas hoje que chegam para viver na grande Florianópolis, né? Que há um crescimento cada vez mais desordenado nessas regiões de São José, Biguaçu e Palhoça, né? E é um crescimento, então, que ele vai se dando cada vez mais pela periferia, o que não quer dizer que não tem uma série de bolsões de pobreza dentro da cidade, né? A grande Florianópolis não obedece rigidamente aquele modelo concêntrico centro-periferia, né? A gente percebe que há várias periferias internamente à cidade, como os estudos da Maria Inês Sugaia acabam demonstrando. Mas tem um dado muito interessante, por exemplo, na década de 1960, Florianópolis ela tinha, na área conurbada, considerando esses 4 municípios, ela abrigava em torno de 58% da população, 58,2%. Hoje ela abriga 49,2% da população dessa área. Então, o crescimento é muito mais intenso nesses municípios vizinhos. A área a qual as ocupações elas passam a acontecer agora, aproveitar que está esse mapa aqui, seria nessa região aqui de São José, o município de São José, limite com Biguaçu. Uma área próxima da Avenida das Torres, que é uma avenida que ela é colocada aqui para fazer toda uma ligação continente. Aqui é o limite continental de Florianópolis, aqui é a ilha, né? E aqui é o município de São José. Está aqui no município de São José, quase no município de Biguaçu. Aqui tem alguns dados, eu vou passar rapidamente por isso, para chegar mais ao momento, questão aqui também de tempo, né? Então, tem uma série de assentamentos informais, mas esses dados estão tocar. E aqui, só esse dado aqui mostra as zonas de interesse, as EIs, né, de especial interesse social, no município de Florianópolis. E eles se expandem, aqui no caso, para aquela região toda de Florianópolis, essas áreas de pobreza, né? Aqui é um método que a gente tem para identificar onde estão essas áreas dentro de... Então é nesse contexto, né, no processo de periferização da cidade, que a gente está pensando, né, o movimento sem teto, né? É nessa dinâmica urbana, e aí coloca esse desafio nosso, né, de não conseguir trabalhar de maneira isolada apenas com aquilo que a academia produz como teorias dos movimentos sociais. Nós temos que estar tentando fazer um esforço, né, de uma compreensão mais interdisciplinar, e esse é um desafio que a gente toca para a gente. Então, nos anos 1980, início dos anos 1990, né, esses movimentos eles tiveram, acho que, um papel extremamente importante. Tem uma imagem próxima aqui, que ela é bastante emblemática aqui do momento. Isso aqui é uma ocupação da Câmara de Vereadores que acontece em 1991. É muito interessante que ali tem uma disputa simbólica muito intensa e interessante sobre o que é Florianópolis. Nessa época, a ideia de Florianópolis como paraíso turístico começa a ser vendida de forma bastante intensa, né? E esses movimentos aqui, eles colocam uma outra cara para a cidade, começam a trazer. Aqui tem uma figura, que é o Lázaro Dali. Depois se torna vereador, acho que um ano depois dessa ocupação, em 1992, se eu não estou enganado, isso ele se torna vereador. E aqui tem toda uma série de coisas, inclusive, aqui tem uma faixa, que ela fala, a UFEC, que é a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, ela é atacada, o FECO de novo, contra o povo. É toda a afirmação de um setor de movimento que busca uma autonomização maior, tentando trazer essa questão social, não simplesmente se diluindo dentro de movimentos gerais, de associações de moradores, como essa União Florianopolitana de Entidades Comunitárias. Depois eu posso detalhar que ela surge muito dentro de uma proposta, de uma política de participação do prefeito Edson Andrino, do PMDB. Ela surge meio que uma espécie de tentativa de ser um braço comunitário dentro de uma resposta, no caso, né, do partido como o PMDB, com essas características sociais e políticas que a gente conhece, né, de tentar incorporar demandas populares, mas aqui é toda uma tentativa de radicalizar mais os movimentos, né? Então, é claro que nesse momento então, se instala um discurso muito forte, pautado pela questão do direito à cidade, isso entra com muita força, né?
e se confrontando a esse discurso aí que procurava metropolizar a cidade a partir de uma perspectiva, né, de venda da cidade como uma mercadoria para o turismo. E aí, claro que essa organização, aqui eu falo rapidamente dessa história do movimento sem teto nesse período, ele é fortemente marcado pela presença de agentes sociais ligados à igreja, né? E é toda a influência, essa mesma influência que vai estar presente em vários outros movimentos no Brasil nesse momento, incluindo o movimento sem terra, incluindo o ABC Paulista, é toda a presença de setores da igreja que estão ligados a comunidades eclesiais de base, que estão ligados às pastorais, as mais diferentes, que atuam em diferentes níveis, e que radicalizam uma posição da igreja, a partir, né, de toda uma coisa que vinha lá dos anos 60, da opção pelos pobres, e faz aqui uma fusão muito específica da doutrina cristã com o marxismo, que é a teologia da libertação. Provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, dessa coisa. E é muito interessante que a partir dessa estrutura da igreja, há uma linha de comunicação muito forte com o elemento popular. Acho que isso é uma coisa que há uma espécie de uma pedagogia e de uma forma muito didática de lidar e de conseguir organizar e articular esses setores, né? Tanto que até hoje vários desses atores hoje estão mais institucionalizados, ocupando inclusive posições mais estatais ou paraestatais, digamos assim, dado esse sucesso nessa capacidade de mobilização e de articulação desses grupos populares, né? Então, quer dizer, essa teologia da libertação, ela se faz muito sentir na ação aqui do Centro de Apoio e Promoção do Migrante, que incorporou muita gente que vinha, dado momento, cobrar dívidas daquelas enchentes, que quem não é tão jovem lembra, aquelas enchentes que aconteceram no início dos anos 1980, no Vale do Itajaí, principalmente em Blumenau. Essas pessoas acabam chegando à cidade, né? E ficam. Aqui tem uma foto, até alguém tinha perguntado pelo Laureci Ribeiro, né? Eu, Laureci, a foto, inclusive, as fotos eu consegui a partir do acervo dele, é numa comunidade no Monte Cristo, foi muito bem sucedida, chamada Nova Esperança, uma ocupação que ela é muito bem sucedida, inclusive na forma, inclusive, né, o pessoal da UFSC que participou desse processo de construção, de desenho dos lotes, de desenho das casas, né? Então ela é considerada uma espécie de menina dos olhos do movimento, né? Que foi a conquista do movimento, né? Vou tocar. Aqui, um outro ponto que é bastante importante, que essa outra fotografia ela retrata, que é o fato de trabalhar muito com a questão do mutirão. Também tem muito a ver com essa intervenção muito de base da igreja, né? A ideia do mutirão como uma forma de desenvolver uma outra sociabilidade mais cooperativa, de articular os moradores, né? De fazer eles verem o seu lugar como lugar do produto do seu trabalho, embora isso também depois acabe sendo criticado, esse tipo de perspectiva. E aqui as místicas da Igreja Católica, que está muito presente, por exemplo, no movimento sem terra, até hoje, estava muito presente nesse momento. Isso aqui é uma missa onde se fazia havia toda uma dramatização, né, chamava as místicas, né, e que procurava criar uma identificação e fortalecer sentimento de união, de comunidade. Essa comunidade, até hoje, o nome oficial é Comunidade Nova Esperança. Então, esse termo, o termo do comunitarismo e uma articulação muito forte a partir daquela metodologia do ver, julgar e agir, se colocava de uma forma muito presente nesse momento. Isso, claro, transcende a coisa que acontece em várias outras regiões do país também. Aqui tem um dado que eu acho que ele é bastante importante para politizar hoje no debate político atual, é que naquele momento havia o ataque à ideia de que os problemas da cidade, eles eram surgidos de fora, com pessoas de fora, o migrante, o estrangeiro. A cidade não tem problemas. Os problemas são as pessoas que vêm de fora, muitas vezes até mandadas de caminhão por outros prefeitos inimigos de outras siglas partidárias. Né? Esse discurso ele era muito colocado. Né? Mas chamava a atenção, o caso específico que eu analisei mais detidamente, que é o da Nova Esperança, do Monte Cristo, é que apenas 5% total dos ocupantes residiam fora da Grande Florianópolis na época da ocupação. A grande maioria, embora oriundo de outras regiões do estado ou de outros estados, eles já moravam em Florianópolis há pelo menos 10 anos. Eu lembro que o critério para não ser mais considerado migrante pelo IBGE é 10 anos. A partir de 10 anos morando no lugar, você não é mais migrante, você está fora dessa categoria. Então não eram mais migrantes, inclusive pelos critérios técnicos, né, do IBGE. Então, isso acho que é muito importante nessa disputa simbólica, essa ideia de que não podia se atribuir o problema de fora. E esse discurso é muito interessante, que ele acaba voltando, né, à Florianópolis contemporânea, né, nesse novo processo de ocupações. Né. Aqui são 3 ocupações que
que acontecem nesse processo. Ocupação Contestado, a Palmares e a Amarildo. A Contestado, cada uma, ela revela nessa articulação, ou nessa natureza do movimento, cada uma tem uma peculiaridade. A Ocupação Contestado, acontece em 2012, ela é fruto de uma conjuntura eleitoral. Existem, inclusive, alguns vídeos no YouTube, vocês podem olhar, um se chama A Casa que o Prefeito nos Deu, e outro é Vida no Ginásio. São dois vídeos que estão colocados. Um, inclusive, é que a Carmen Suzana, ela é parte também da pesquisa. Não citei aqui, ela vai aparecer depois eu vou apresentar quem é a turma que está pesquisando comigo. Mas a ocupação contestada, ela acontece a partir de uma promessa de uma regularização de uma área fundiária em São José, de uma área que ela seria, então, dado os lotes, seriam regularizados os lotes, e após a perda da eleição daquele prefeito que prometeu as vésperas da eleição, eles são despejados da área. Quem é de Florianópolis lembra porque isso foi uma coisa que foi dada como um escândalo político na época, a forma, o tipo de estelionato eleitoral que foi praticado. E a partir disso que se agregam grupos, que vem do movimento estudantil principalmente, e aí passa a haver uma ocupação organizada. Antes que se dispersassem, é feita uma organização a partir de 3 grupos políticos que vão fazer o apoio. A ocupação Palmares, ela é o caso daquele tipo de ocupação que foi acontecendo espontaneamente e depois, dada a situação limite que eles estavam colocados, chegaram grupos também vindos principalmente de movimento estudantil, muitos estudantes universitários, e acabam fazendo o apoio, né, e passam a organizar, fazem a articulação deles, organizam demandas e passam a coordenar junto às lutas. Né. E a ocupação Amarildo, ela surge naquele modelo mais clássico dos movimentos de luta pela moradia, onde é feito toda uma organização prévia. Aqui houve o apoio, foi principalmente o movimento sem terra, o setor do movimento sem terra, que faz essa ocupação numa área nova, inclusive que o Lino já referiu. Aqui é interessante, isso aqui é uma ocupação da Prefeitura de São José, que as pessoas ocupam lá para conseguir fazer uma negociação. Na verdade, foi mais uma reunião pode passar a próxima também, para tentar conseguir algumas audiências. É interessante essa foto porque ela mostra já a presença de outros grupos, como as Brigadas Populares, que é oriundo principalmente de estudantes do movimento estudantil, atuam em outros estados também, mas há uma forte presença estudantil no caso de Florianópolis. Existe também o coletivo Bandeira Negra, que é um coletivo libertário, né? E também houve um apoio inicial do movimento Sem Terra, né, para conseguir fazer esse tipo de ocupação, a organização de toda a logística do movimento. Bem, aí então os dados que eu quero trazer aqui, são algumas tabelas. A pesquisa se chama Movimento Sem Teto e Ocupação Contestada, perfil social e trajetória de vida dos moradores. Nós fizemos questionários com todos os moradores, tentando pegar dados socioeconômicos e educacionais e políticos deles, grupos focais e também entrevistas semi-estruturadas. Nós estamos agora concluindo o trabalho, ainda não está totalmente concluído e deve ter continuidade em novos projetos, né? Inclusive articulando isso de todas as questões. E aí, essa aqui é a equipe, né, pessoal? Inclusive, nós temos aqui um integrante, o Luiz Felipe é integrante do Grupo Brigadas Populares, o que favorece essa nossa articulação com o campo, né? A Carmen Suzana, que também é parte desde o início dessa pesquisa, é que é um grupo que envolve pessoas, inclusive, de diferentes instituições, né? Professores, estudantes, pós-graduandos. Então, aqui um primeiro dado que merece registro, que ele é bastante importante dentro desse processo de disputa simbólica sobre o que é Florianópolis, ou a grande Florianópolis, é que esses movimentos normalmente são atacados naquele período como uma presença muito grande de pessoas de outros estados, de outras regiões, inclusive que agora a grande Florianópolis tem uma presença maior, cada vez maior, de nordestinos, de baianos, de nordestinos, né? E o que a gente constatou nesse caso, que, por exemplo, a grande maioria é do estado de Santa Catarina, ou então aqui da região sul, e há um percentual que não chega a 10% de pessoas que estariam fora da região sul. É pouco mais de 10% fora da região sul, e os nordestinos aqui não chegam em torno de 9%. Coisa bastante... Então a gente percebe como há essa potencialidade, essa tentativa, né, de potencializar uma imagem. E aqui, claro que essas consequências elas estão ligadas a uma coisa que a gente tem que pensar muito nessa relação da grande mídia, dos movimentos. Pode passar a próxima. Que a gente tem, aqui claro, uma boa parte tem os pais têm origem rural, embora os filhos possam ter origem urbana. Passa mais um.
Aqui um outro dado que ele é muito, muito interessante é que, se a gente for ver, há uma presença grande de pais das pessoas que perguntavam onde nasceram, nós perguntávamos onde nasceram os seus pais. Foi uma pergunta sobre o total de domicílios, né? Há um número muito elevado de pessoas no Oeste, mas começa a aparecer um número mais elevado de Florianópolis. No entanto, nesse número elevado da Grande Florianópolis, a gente percebe que os pais, se a gente for ver, não aparece nos pais um número muito elevado de nascidos na Grande Florianópolis. Então a gente percebe que, tal como aquele setor dos anos 1980, aqueles migrantes que vêm do Oeste ou da região de Lages, do interior do estado, parece que continuam compondo uma espécie de uma inércia, 20 anos, e esses setores continuam sendo setores excluídos. A gente tem tudo para pensar que grande parte dos pais que fizeram a ocupação no Monte Cristo, os filhos hoje estão fazendo a ocupação. É o que, pelo menos os números, parecem indicar algo nesse sentido, né? Vai passar. E aí, claro, né, que eu ia comentar essa questão da xenofobia. Isso aqui foi quem mora em Florianópolis deve ter percebido, circulou em Brusque. É um documento com não sei se vocês conseguem ler aí de trás, mas com um aviso para os baianos extremamente xenófobo, né? Criando uma contraposição do sul ordeiro, né? E aqui com relação ao Nordeste, a ideia é que eles reclamam aqui do inferno que eles estão colocando por causa de um outro tipo de hábito, de ouvir som alto, coisa assim. E ele termina na outra página, ali, essa notícia falando, tomem cuidado, né? Urgente, vamos eliminar vocês, isso mesmo, vamos matar os ruins e acabar com essas pragas, né? E foi um documento, não foi assinado, ele foi distribuído e disse que contava, inclusive, com o próprio apoio da polícia, né? Então, essa xenofobia ela tem sido alimentada. E aqui, com relação à questão das trajetórias migratórias, a gente percebe que a exclusão ela se coloca, isso aqui é uma pergunta, é a tabulação de uma pergunta com relação ao município em que a pessoa chega na Grande Florianópolis para morar. Se a gente olhar aqui, nos anos 70, 80, havia um número, né, muito mais elevado de pessoas que chegavam em Florianópolis. Tipo, o primeiro lugar de chegada, Florianópolis. Hoje, esse número ele vem aqui para baixo. E as pessoas têm chegado majoritariamente aqui nessa região para viver em Florianópolis, nesse caso da ocupação, nessa região de Florianópolis. Parece ser uma tendência que ela se generaliza, né? Cada vez mais difícil chegar para morar na região da Grande Florianópolis. Com relação à idade, eu já vou aqui avançando aqui no final, há uma população bastante jovem, até pelas condições em que eles estão há 2 anos morando em barracos enquanto negociam uma área com a SPU, né, a Secretaria do Patrimônio da União. Então, pode passar o próximo também. Com relação à escolaridade, um dado que a gente já imaginava, uma escolaridade muito baixa, né, considerando que o próprio fundamental completo hoje habilita muito pouco, né, em termos de mercado de trabalho. Pode passar a próxima. A situação trabalhista aqui é um dado que nós estamos querendo corrigir, inclusive com outra realidade, com as médias gerais da Grande Florianópolis, porque há um número bastante elevado de pessoas sem carteira assinada, né? Inclusive, quando a gente pegava dados sobre renda, a gente percebeu uma dificuldade muito grande de entender como é que essas pessoas sobrevivem com rendas tão baixas, né? E grande parte estando aqui, né, em trabalhos temporários ou como autônomo. E autônomo significa informalidade. Vou passar a próxima, aqui tem uma imagem. Essas imagens aqui, eu coloquei essa foto porque se espalha por toda a ocupação lá do contestado, né, esse tipo de serviços, manicure, sacolé, aquele sacolézinho congelado. Esses dados eles se espalham ao máximo, né, pelo bairro. Quer dizer, é a alternativa que as pessoas têm hoje para a sobrevivência, o que tem muito a ver com essa tendência de uma globalização neoliberal que cada vez mais avança esse tipo de pessoas que não têm propriamente profissão. Às vezes são gerações já de pessoas sem profissão vivendo de informalidade ou de situação difícil. Outro dado interessante é sobre a questão da religião. Atualmente é uma grande maioria que é evangélica, no caso dessa ocupação. Mas se a gente olhar qual é a primeira religião, passa a próxima. São 2 iguais. Então eu cometi uma falha na hora que eu... Não, mas é que o dado, ele mais ou menos ele inverteria. A gente poderia imaginar católico aqui, esse azul, uma grande maioria católica, minoria evangélica. Então há inversão, há um processo de conversão muito grande aos evangélicos. E aí também coloca um dado bastante interessante com relação a essa sociabilidade, porque normalmente há uma dificuldade maior de organizar esses setores evangélicos. Então uma outra reflexão que a gente tem colocado também é pensar essa relação com a religiosidade, né? Eu já vou encerrando, porque acho que estourou o tempo.
desculpa, já estou estudando tempo, mas só chamar a atenção que são dados ainda provisórios, nós estamos mergulhando justamente no estudo desse perfil, não entramos tanto na discussão acadêmica, justamente em razão daquilo que o Lino colocava logo no início. Nós temos uma preocupação, que ela é uma preocupação militante, nossa pesquisa, e a gente poderia até estar trabalhando toda uma série de outros estudos mais voltados a teorias políticas sobre os movimentos, mas a gente percebe que há uma utilidade muito grande de produzir conhecimentos referentes a quem são esses moradores, eles são fruto de qual processo, e isso é uma informação que, inclusive, tem auxiliado o próprio movimento. A nossa articulação ela tem sido uma articulação na qual nós procuramos uma horizontalidade maior, um diálogo, e fazer com que esse trabalho acadêmico ele seja também uma resposta a necessidades, e tentar entender esse perfil, fruto do que eles são na cidade, a gente vê que é parte do nosso papel como uma universidade que tem algum compromisso maior, né? Que não apenas produzir conhecimento à toa, mas tentar pensar em conhecimentos que transformem alguma coisa a realidade. Então, isso aí eu vou acabar, depois a gente está aberto a colocar mais coisas.